Essa tabela ela resume um pouco as informações, né? Maior intensidade tecnológica chegou a 9,7 em 80, depois ela caiu para 5,8 em 2016, química, petroquímica, ela caiu quase a metade, máquinas e equipamentos reduziu a metade do tamanho, tá? A informática, ela meio parada, né? Não cresceu em torno de 1%, não sai disso, a mobilística perde. Mas e no nível de renda per capita muito baixo, né? O interessante que eu gostaria de frisar é que, do ponto de vista desagregado, é diferente o comportamento. A intensidade. Alguns setores começaram a se desindustrializar lá atrás. Aqueles setores que começaram a se desindustrializar lá atrás, num nível baixo de renda per capita de 10, alguns eram natural que eles se desindustrializassem, porque já era para ter atingido a parcela no PIB, né? Conforme aconteceu nos outros países. Agora, os setores mais tecnológicos, maior intensidade tecnológica, borracha e plástico também, isso não é natural. Então, nesse sentido, esses setores aqui, uma desindustrialização prematura. Prematura no sentido que ela tinha que ter continuado, né? Os bebês prematuros, quando eles nascem prematuros, ficam numa caixa, numa incubadora, para conseguir se desenvolver e alcançar uma maturidade. No Brasil isso não aconteceu. Esse outro gráfico, ele mostra o crescimento acumulado desde 1980, que quando a nossa indústria agregada começou a perder participação. Note que desde 1980, a indústria ela cresce pouco, né? Exato, e perdendo valor agregado. A indústria ela cresce pouco, até nos anos 2000 aqui, cresce muito pouco. Aqui ela tem um crescimento aqui. A verdade é o seguinte, desde os anos, só nos anos 2000, naquele período de 2004 a 2013, nosso crescimento foi mais expressivo. Ele foi maior, é o nosso período de crescimento, de maior crescimento desde os anos 70. E foi um crescimento ainda de maior qualidade, que o salário real aumentou. Nos anos 70 a gente cresceu muito, mas foi um crescimento com mais arroxo de salário. Então esse período dos governos, eu não estou defendendo nenhum governo, tá? Eles foi um período de maior qualidade. Depois, desde os anos 70, desde os anos 80, nosso crescimento está muito baixo. Depois, uma pena que não se manteve, né? Depois ele cai. Mas ele, mesmo tendo uma maior qualidade, do ponto de vista de distribuição, do ponto de vista de crescimento, foi abaixo do crescimento da população em idade ativa. A população em idade ativa, ela dobrou de 80 a 2016. A população economicamente ativa, que eu não tenho série anual, mas eu tenho pontos no tempo, ela mais do que dobrou, ela cresceu, ela passou de 1 para 2,3. Né? E a população economicamente ativa é a mais interessante para avaliar questões de desenvolvimento. Então, esses setores aqui, eles cresceram abaixo do crescimento vegetativo, é pouquíssimo. Né? Na China, por exemplo, cresceram mais de 30 vezes. 30 é outra escala. Na Coreia, mais de 10 vezes. Em muitos países da Ásia, não só da Ásia, países da Europa Oriental, cresceram bem mais. Países similares ao nosso estágio de desenvolvimento. Alguns setores, como vestuário, calçados e couros, têxteis, eles diminuíram de tamanho. Esses setores seguem uma trajetória de desindustrialização absoluta, não é nem relativa, mas. Os outros setores que melhor cresceu, eles cresceram em torno da média, tá? No final, alguns abaixo ainda. Só a farmacêutica cresceu em cima do crescimento vegetativo. Né? Mas, de uma forma agregada, a indústria de transformação ela cresceu abaixo. O produto manufaturado real per capita ele teve um crescimento negativo. Em 2017, ele foi 25% menor do que em 1980. Enquanto nos Estados Unidos, um país de taxa de crescimento que já passou por um processo longo, né, que tem uma taxa de crescimento menor do que teve na fase de industrialização, eles cresceram 75%, ou seja, nosso crescimento foi muito mais baixo do que um país mais maduro em termos de desenvolvimento. Agora eu vou entrar aqui numa outra parte da apresentação, tá? Que é uma parte mais desagregada. Eu mensurei
como que está o adensamento das cadeias produtivas, né? Como que dos setores produtivos, né? Para 258 classes industriais, que é a desagregação máxima que é possível fazer nas classificações econômicas do Brasil. Então, a indústria de transformação tem 24 setores. Eu olhei isso numa lupa 10 vezes maior. Tá? Bem específico. E eu mensurei o adensamento pelo coeficiente importado de insumos e componentes comercializáveis, que é só aquela parte que é efetivamente importada. Eu consegui um dado do IBGE que mensurasse isso, de uma pesquisa censitária para todas as empresas, tá? Com mais de 30 funcionários e algumas com um faturamento acima de um determinado nível, ou seja, para 95%, esse dado cobra 95% da produção industrial do Brasil, tá? Ou seja, então é um retrato da nossa indústria. Quando uma indústria ela importa muito, né, como uma indústria maquiladora, por exemplo, o tecido ele fica mais rarefeito, mais esburacado. Por exemplo, a automobilística, quando ela compra um motor no Brasil, ele é bem denso, porque esse motor ele é feito de autopeças, é feito de aço, é feito de matérias-primas, enfim. Quando importa esse motor, deixa de comprá-lo aqui, fica um buraco na cadeia. Porque toda a cadeia para trás, ela vem junto com as importações. As autopeças embutidas no motor, os aços embutidos nas autopeças. Eu tentei mensurar um pouco isso. Como que está o adensamento da indústria? E, além disso, será que os segmentos industriais que mais importam, né, são aqueles que mais exportam? Hoje em dia está todo um debate que o Brasil precisa abrir mais a sua economia, reduzir a tarifa de importação unilateralmente, porque ao reduzir a tarifa de importação, as indústrias vão importar insumos e componentes no estado da arte, mais tecnológicos, vai ganhar competitividade e isso vai levá-la a exportar mais. Então, será que isso já acontece no Brasil? Será que segmentos que mais importam, como a Embraer, também exportam muito? Então, procurei verificar se isso já acontece, se essa argumentação faz sentido para a indústria brasileira.